Acho que vai aparecer uma coisinha na tela para vocês aí. Depois eu mando também para quem está aqui, tá? Eu não ia gravar, mas eu resolvi que eu vou gravar até para quem está aqui e aqueles que não puderam. Que a Lizia brincou assim, Robson, você colocou 150 pessoas no grupo, como você é querido, eu coloquei 5. Aí eu falei assim, não, é que eu sou, como é que eles dizem assim, meio político, né? Eu vou aquele cara que abraça todo mundo, que cumprimenta todo mundo, e aí acaba que o pessoal acha que vai com a minha cara, né, Rosário? Então, então eu fico muito feliz de vocês terem aceitado o convite, tá? Eu vou dar um spoilerzinho, então, enquanto o pessoal não chega, deixa eu ver quem mais está entrando aqui, tem mais gente entrando. Lisângela. Oi, Elisângela, tudo bem? Seja bem-vinda também. Eu vou dar um spoiler do que está acontecendo aqui. Então, muitos de vocês me conhecem do Rio Grande do Sul, foram meus alunos, são ex-alunos, ex-colegas de trabalho. No caso do Guilherme, é ex-colega de trabalho e ex-aluno, né, Gui? Então, assim, meu ex-aluno, meu ex-colega, meu atual amigo, né, para sempre, tá? Enquanto a gente puder estar junto. Marcos também, né, meu ex-aluno, atual amigo também. Então, são pessoas que estão aqui que são muito caras para mim, né? Eu não mandei esse convite para todas as pessoas, não, né? Porque se eu fosse mandar para minha lista, graças a Deus eu tenho um portfólio de amigos muito grande, né? E eu mandei para aqueles que eu achei que estariam aqui mesmo, que eu senti que poderiam estar aqui. E aí, dando um porquê de vocês estarem aqui, de porquê que nós vamos falar de multimentes, como eu chamei aqui, ou de mentes potenciais. Desde que eu vim aqui para Minas Gerais, né? Vocês que me conhecem do Rio Grande do Sul, então mudei. Agora, no domingo, vai fazer 3 anos que nós estamos morando aqui, tanto a Helena quanto eu. E desde que eu vim para cá, eu vim para atuar na consultoria de algumas empresas. Hoje eu atendo 7 empresas aqui, né, como consultor de empresas, na área de cultura, de gestão de pessoas. A Rafaela trabalha numa dessas, o Marcos Honorato, o Daniel, a Ana Oliveira trabalhava também numa dessas aí. A Ana Quinalha, que está aqui também, minha querida irmã, uma pessoa que eu conheci aqui em Minas Gerais e que ganhou fácil meu coração. A Aninha também é uma dessas minhas clientes, né? Eu atendo, além de ser muitíssimo minha amiga, minha irmã mesmo. Então, eu vindo para cá, eu comecei a fazer essas consultorias. Mas consultoria é aquela coisa que você entra na empresa, fala algumas coisas, né? Diz como fazer, atua em alguma coisa. E eu parei, quase que zerei o meu xodó, né? O amor da minha vida, né? Profissional, que é dar aula. E aí eu fiquei pensando assim, gente, eu preciso dar aula, eu estou com abstinência de aula, eu preciso dar aula. Eu gosto disso aqui, de trocar ideia, de conversar. Então, o lance hoje aqui vai ser um bate-papo mesmo, tá? Então, Robson, o que você está ganhando com isso? Nada, não estou cobrando nada de vocês, não vai ser vendido nada no final dessa aula, tá? Não, a ideia é muito pelo contrário, Lizia e eu pensamos assim, se vocês gostarem do assunto, se acharem que é legal, nós vamos ainda, já vou até dar um spoiler agora, que não tem essas coisas de rede social, essas coisas que ficam, no finalzinho, quem ficar até o final, essas coisas eu acho um saco, tá? Até porque às vezes a pessoa não tem obrigação nenhuma de ficar até o final mesmo, né? Aqueles que tiverem interessado, a gente vai fazer um grupo separado e nós vamos montar, Lizia e eu, mais 4 aulas sobre o tema, né? Se vocês acharem interessante. E aí, o porquê, então, nós estamos aqui e o porquê deste tema especificamente, né? Eu vou dizer para vocês que mais ou menos foi em janeiro desse ano, início de fevereiro deste ano, eu fui a São Paulo dar uma palestra lá numa empresa, numa revenda da BMW. E aí o cara lá que me convidou falou assim, você vai falar do quê? Eu falei, cara, eu vou falar sobre gente que nem eu. Como assim, gente que nem você? Eu coloquei o primeiro slide, eu coloquei um ornitorrinco. Sabe o ornitorrinco, aquele bicho que é meio pato, bico de pato, ele tem rabo de castor, ele é marsupial, ou seja, aqueles animais que carregam um filhote numa bolsa, tipo canguru. Ele não é nada, né? Ele não é mamífero, na verdade, ele é mamífero, ele é réptil, ele é anfíbio, ele tem um pouco de cada coisa. A brincadeira que fazem do ornitorrinco é assim, sobrou umas pecinhas lá,
Aí Deus juntou e fez o ornitorrinco, né? Eu, durante muito tempo na minha vida, me senti meio ornitorrinco. Em que sentido, gente? Se tiver bico de pato, eu sou bico de pato, eu sou pato. Se tiver rabo, eu sou castor, sabe? E eu me sentia muito dentro disso, muito dentro desse não se encaixar em nada. E eu achava que isso era um defeito. Então, eu fui para o banco, fiquei 10 anos no banco, né? O Marco Flex sabe disso, o Guilherme foi meu colega lá e tal, a Mari também. E aquilo não me deixava feliz. Eu não era feliz. Quando eu dei o treinamento para a Rosária lá em Pelotas, o treinamento era no sábado, porque era o dia que eu podia, porque no segunda a sexta eu trabalhava no banco. Então, eu saía sexta-feira de noite, ele e eu íamos para lá, montávamos tudo, fazíamos. Foi uma viagem, algumas viagens bastante bacanas lá para a região de Pelotas e sul do Rio Grande do Sul, né? Quase no Uruguai já lá adiante, né? E aí eu fiquei nessa história toda. Um dia, fazendo terapia, eu falei isso para minha terapeuta. Eu falei para ela, eu não me encaixo em nada, eu me sinto um ornitorrinco, né? E ela falou assim, que bom. E aí ela, uma pessoa muito inteligente, falou o seguinte, o ornitorrinco, ele é tão especial, que não se classifica como nada. Ele é uma categoria. Ele é a categoria. Isso me deixou um pouco mais animado, né? Porque assim, não sou tão retardado assim, eu acho, né? Não sou tão... E aí veio para mim a questão de estudar, de olhar para esse lado do que é a multipotencialidade, né? O que é ser multipotencial. Então, antes de começar aqui a falar, eu preciso seguir a ordem da dona Helena, tá? Vou pedir para vocês, depois a gente pode fazer de novo, já tem um número expressivo de pessoas aqui, abram a câmera de vocês aí, mesmo quem não tomou banho, só para dar um print aqui, tá? Aí depois eu faço, como é que chama o negócio de... aí eu faço uma edição e boto o perfume, tá? Nayara tomou banho, Nayara? Tomou? Então tá bom. Fábio Macedo, não tinha te visto aqui, Fábio. Olha aí, vamos abrindo aí, Ana Oliveira, quem mais? Abre aí que eu quero ver mais gente aí. Tem mais gente chegando aqui também, ó. Dirceu, grande Dirceu. Letícia, não tinha te visto, não consigo enxergar todo mundo, né? Essa telinha aqui não dá todo mundo, então eu vou ter que fazer depois outra foto. Helena Joaquim dos Santos, olha que mulher bonita essa Helena. Eu sou sortudo mesmo, né? Deixa eu tirar um print aqui. Aí, todo mundo sorrindo. Muito bem. Muito bom, gente. Obrigado. Vamos ver se eu consigo ver mais gente aqui. Eu não sei como é que organiza para ver todo mundo, não sei se dá, né? Mas, enfim, obrigado aí por terem aberto as câmeras. Obrigado, Rafa. Obrigado, meninas, Letícia, Ana. Enfim, então eu quero trazer para vocês, já começando, tá? Agradecendo também Dani Alves. Você já está em contagem, Dani Alves? Nome de craque, jeito de craque. Sim, senhor, meu caro. Cheguei hoje. Olha aí, coisa boa. Seja bem-vindo à terra de Contagem. Aqui em Minas, pessoal do Rio Grande do Sul, tem umas cidades com nomes diferentes, né? Contagem, por exemplo, né? Contagem é um nome... Contagem das abóboras, né, Dani? Então, dentro desse tema, o que eu quero trazer para vocês? Eu me vi muito nessa questão de multipotencialidade. E aí comecei a estudar esse tema, e esse tema me pegou de um jeito assim bastante forte, tá? O Guilherme, por exemplo, né, que está aqui, Guilherme Fonseca, que é meu amigo de muitos anos, eu tenho certeza que nós compartilhamos dessa multipotencialidade, né? Porque é um sujeito que não se encaixa, assim como eu não encaixava, né? É uma dificuldade muito grande. Antes de eu sair do banco, foi muito engraçado. Meu último gerente, eu fui falar um negócio com ele, ele falou assim, Robson, você é um cara criativo demais para trabalhar no banco. Eu falei, eu achei que era uma maravilha ser criativo, e ele me veio com essa expressão que foi assim, eu já estava saindo e aí foi aquela pazinha de cal mesmo para eu ir embora, né? De vez. Quem quiser ficar com a câmera aberta, pode ficar também, tá, gente? Eu gosto de ver os rostinhos aí, tá? Quem quiser, fica à vontade.
A Daviane entrou também, eu não dei oi. Dirceu Lotterman, meu grande amigo lá de Bom Princípio. Douglas, o Douglas não ia entrar e entrou. Estou só dando aqui um oi para todo mundo. Jéssica Vargas, minha querida amiga também. Oi, Jéssica. Quem mais está aí? Ah, que bom. Fábio está no carro, eu vi, Fábio, você está no carro. A Jéssica, minha amigona, também foi minha aluna, minha colega, minha parceira, minha mentora, né? De tudo um pouco, né? De tudo um pouco, né? Isso aí. Seja bem-vinda, Jess. Obrigada. A gente tem um apelido nosso, né? Jess, né? A Ana, a Aninha Quinalha também. Eu não vi o rostinho da Aninha aí, acho que ela não abriu a foto, a imagem não, mas tá bom. Então, gente, aí eu fui para esse tema, multipotencialidade. O que é isso? O que é multipotencialidade? São aquelas pessoas que fazem um tanto de coisa diferente ao mesmo tempo. E que fazem isso, às vezes, não só do lado profissional, também no lado profissional, mas fazem isso em tudo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer uma palestra num dia, aqui em Contagem. Até o Daniel Alves, que está aí, ele foi assistir essa palestra. Quando eu estava fazendo contato com a menina lá da palestra, ela falou assim: professor, o senhor pode mandar o seu currículo? E aí eu tenho um currículo pronto de coisas que eu já fiz, onde eu já trabalhei, os cursos que eu já fiz. Aí ela pegou o meu currículo e me ligou em seguida, assim: ô professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tá tudo certo aquilo ali mesmo? Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Em 5 minutos você se identificou, né? Você também é uma dessas. Eu falei aqui no início que eu mandei para quem eu acho que é multipotencial. A Mari Fleck, por exemplo, é uma pessoa extremamente criativa. Ela foi uma das primeiras pessoas que fez um podcast, né? Foi uma entrevista. Eu lembro disso, né, Mari? A gente fez, ela tinha um programa. Então, assim, são pessoas que eu conheço e que sei que são multifuncionais, multipotenciais. Tá? A Andréa Guerreiro, essa mulher dá aula do que vocês quiserem. Pode pedir para ela aí que ela dá aula do que vocês quiserem, né? Se quem quiser também, tá, gente? Assim, qual a regra aqui? Não tem regra, tá? Quer abrir o microfone, quer falar, quer mandar no chat, fala, quer xingar, xinga, tá? Fica à vontade aqui. Nós somos todos multi. E pessoas multi, a gente tem essa possibilidade de fazer essas coisas, tá? E aí eu me via muito nisso, eu me vejo muito nisso, né? Eu sou um cara que... Aí eu mandei esse currículo para essa menina, ela me ligou, falou assim: ô professor, é tudo verdade aquilo ali mesmo? Aí eu falei: como assim? Aquele tanto de curso o senhor fez todos eles? Aí eu falei assim: eu botei os principais. Ela: como assim os principais? Eu disse: não, eu botei alguns cursos que eu fiz, mas eu não botei todos os cursos que eu fiz, porque até nem eu me lembro, né? Um dia eu estava conversando com a Helena em casa, e eu falei para ela que eu acho que se eu somasse todo o dinheiro que eu gastei na minha vida em curso, nós já deveríamos ter uns 4 ou 5 imóveis. Tá? Não estou brincando, porque já fiz curso de 20, de 30 mil reais, coisas assim, coisa de 500 reais também, né? Mas o investimento na minha vida sempre foi muito grande em cursos. E aí nós vamos lá: filosofia, criatividade, design, música, literatura, coaching. Sabe? Então, assim, se algum de vocês chegar para mim e disser assim: ô Robson, eu li um livro aqui, esse dia lembrei de você. Sobre o que é esse livro? Sobre culinária. Eu vou ler o livro sobre culinária. Eu fiz curso de culinária. A Jéssica que está aqui, Jéssica Vargas, ela participou com a gente, comigo, com a Helena e com o Rodrigo. Você lembra, Jéssica, nós fizemos uma oficina sobre temperos ayurvédicos. Que foi incrível, uma super experiência. Foi uma super experiência. Sabe o que é um tempero ayurvédico? Um tempero indiano. Ele mexe com a energia das pessoas. Tempero de comida, gente. Foi uma experiência fantástica lá em Gravataí. Aí em Gravataí, no Rio Grande do Sul, né? E assim, gente, a gente aqui não tem muita frescura, sabe? O curso é bom, as pessoas são boas, a companhia é boa, a gente vai lá e faz. O livro é bom, o livro foi indicado por alguém daqui, alguém que eu gosto, alguém que eu amo, eu vou lá e faço, né? Guilherme é administrador, agora está fazendo o curso de design, é um baita fotógrafo, mexe com internet, mexe com tecnologia, joga videogame. Ou seja, isso é ser multipotencial. E aí vem a... Deixa eu fazer um complemento.
E somos penalizados por isso. É Né? isso que eu ia falar aqui agora. Somos mal vistos por isso. Exatamente. O mercado em geral... Gente, o que que eu vi, o que mais me chamou a atenção também para estar aqui fazendo? Porque é isso, né? Parece que ser multifuncional, ter várias potencialidades, a gente é penalizado de alguma forma. É isso mesmo. Quando, na verdade, para mim, tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí. É medo de quem não quer se qualificar. Pode ser também. Pode sim. Entrou aqui agora a Elizabeth Padilha, Guilherme deve conhecer, nossa colega lá, ex-colega do banco, da área de seguros. Seja bem-vinda, Betinha. Beth é uma amiga querida. Eu só trouxe amigo para cá, tá? Assim, tipo, tem uma galera que entrou aqui de Minas Gerais, que são os amigos da Lisier, né? Mas nenhum deles entrou aqui, ó. Tá todo mundo que está aqui eu conheço, né? São amigos do coração, amigos queridos aí. E aí o mercado necessariamente ele fala muito disso, né? Se você não tem o foco, se você não segue exatamente uma linha, né? O cara, por exemplo, é médico, tem que se especializar em medicina, ele tem que fazer, essa pessoa não é bem vista, né? Ela não pode, não é legal ser assim. E aí esse penalizado, se sentir assim, meio que um ornitorrinco, né? Um peixe fora da água, enfim, qualquer coisa, qualquer metáfora que a gente possa usar aí, sempre foi uma dor para mim. Era uma dor de pensar assim, mas eu gosto de tudo. E aí eu vou começar contando para vocês onde eu descobri a minha multipotencialidade, e na época eu não sabia que era isso, né? Vocês lembram, assim, as pessoas assim como eu, que já fez 30 anos há bastante tempo, na época do colégio, lá no segundo grau, chamava segundo grau, tá, os mais jovens aí, tá? A Rafa, o Marcos Honorato, que é jovem também, Letícia, que é jovem também. No meu tempo, o ensino médio chamava segundo grau, tá? No segundo grau, a gente tinha lá, normalmente era uma orientadora, alguém da escola, orientador educacional, às vezes era uma psicóloga. Eles faziam uma coisa chamada teste vocacional. Aí fizeram o teste vocacional em todo mundo, a orientadora da escola lá, que era do... Como é que era? Chamava o quê? Negócio SOI, né? Serviço de Orientação Escolar. Não sei se tinha aqui em Minas, aqui lá no Rio Grande do Sul tem. Aí ela dizia assim, aí chegou assim, seu Guilherme, você é da área das exatas. Dona Jéssica, você é da área das humanas, você vai dar muito certo em letras. Rafaela, você é muito boa com humanos, você tem que fazer serviço social. E aí ela dava assim, né? Tipo, como se fosse, agora daqui para diante tem um caminho. E aí esse é o caminho que tem que ser seguido. E aí ela foi entregando para todo mundo, foi falando com todo mundo, e o meu, eu pensei, ordem alfabética. Não era ordem alfabética, porque daí o Robson ia ficar pro final, né? Aí eu não sei, estava entregando e eu não recebi. Quando terminou de entregar para todo mundo, eu ali com aquela coisa assim, ela entregou isso na sala de aula com todo mundo. Ela falou assim, Robson, o seu teste deu inconsistente. Eu preciso conversar com você. Eu falei assim, tá bom, professora, o que deu inconsistente? É que assim, tinha perguntas que era assim, Robson, ó, eu não sei se você entendeu o teste. Olha ela me questionando, né? Eu não sei se você entendeu o teste, mas tinha perguntas que era assim, você gosta de matemática ou de história? E você marcou matemática e história. Aí eu falei, professora, a pergunta dizia que eu poderia marcar múltiplas escolhas. Na que tinha matemática, história, química e geografia, eu marquei todos, porque eu gosto de todos. Aí eu falei para você, a única que eu não gosto é biologia. O resto, tudo, se aparecer para mim, eu vou gostar. Porque eu gosto de matemática, eu gosto de física, eu gosto de geologia, eu gosto disso tudo, né? O meu teste deu aqui 5 coisas diferentes. O meu deu mais que isso, sei lá, André, tinha um monte de coisa lá no meu teste, tá? E aí, eu naquele primeiro momento me senti mal, né? Porque fiquei assim, gente, todo mundo tem uma profissão, eu não tenho. Tipo assim, eu tô segregado a ser qualquer coisa, menos... Aí tinha assim, tinha o cara que ia ser advogado, o médico, o engenheiro, o administrador, o professor, não tinha nada disso para mim.
E aí eu me senti muito mal. Acho que foi a primeira vez que eu pensei assim, que aquilo que eu sei, que eu soube, que eu faço, que eu amo, que aquilo poderia ser para uma vaga interna, eu passei vergonha disso aqui. E como faz mal para a gente, é isso mesmo, Gui, faz muito mal, sabe? Fala, Rafa, pode abrir aí a câmera, pode abrir o Não só, microfone e falar. mas hoje, por exemplo, na escola, quando eu estava formando, né, no ensino médio, eles contrataram uma psicopedagoga para poder ir até a escola e conversar com quem estava formando para poder justamente fazer essa pesquisa. Isso. E essa mesma sensação que você citou foi o que eu senti, porque na hora de me entregar o resultado, a psicopedagoga falou comigo assim, olha, vai ser muito difícil para você, que você tem dois extremos aqui, e tudo que você respondeu, não tem uma profissão que se encaixa. Eu falei assim, nossa, isso eu já estava confusa, agora que ferrou. É isso mesmo, Rafa, exatamente isso. Só como? Não tem lógica. Ela usou essa expressão comigo também, agora que você falou, veio, né? Vai ser muito difícil para você. Aí eu comecei assim, graças a Deus, eu não sei se a Patrícia entrou aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Patrícia está aqui com a gente. A Patrícia é minha terapeuta. Tá? Então, um grande abraço, Patrícia, que tem salvado aí as minhas semanas, né? E a Patrícia me ajudou a aprender que está tudo bem ser quem eu sou, do jeito que eu sou, da forma que eu sou, né? A Jéssica, por exemplo, o Marco, o Fleck, eles foram meus alunos no curso de pós-graduação e eu dei umas 3 ou 4 disciplinas diferentes para eles, né? E tudo bem, acho que eu me dei bem nas disciplinas que eu dei aula para eles, tanto que eles estão aqui, né? A Deia, que está aqui também, a André Guerreiro, também deu várias disciplinas lá e é uma pessoa super, né, assim, bem aceita, bem querida pelos alunos também. Tanto a Deia quanto eu, nós ganhamos o prêmio de melhor aluno lá na pós, né, Deia? Não sei se você sabe, você lembra disso, né? A Fábio colocou assim, para mim, falava que eu poderia ser o que quisesse, mas eu não sabia o que queria, como escolher, né? Então, como é que a gente escolhe quando a gente não tem, né? Lembrei do filme Divergente, nós seríamos eliminados. Com certeza nós seríamos eliminados, por sermos divergentes, literalmente. Tá? Então, o que é a multipotencialidade? É quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Fala, Mari. Não, eu não fui tua aluna, mas eu fui numa aula para tu ver o nível de confiança, né, do Marco em ti, porque eu fui hipnotizada na frente da turma. Lembra? É verdade. Lembro, claro. Tá aí mais um curso daqueles que eu fiz na hipnose. Você fez hipnose? Fiz. Foi de PNL, né? Aquele. Aquele foi de PNL. Foi um workshop de PNL. Dentro da PNL tem a hipnose ericksoniana, né? Mas eu também fiz a formação em hipnose clínica, enfim. Tá lá naquela listinha que o pessoal acredita que eu não fiz, né? Aí, como que alguém vai lá, faz hipnose, faz mentoria, faz filosofia, né? O tio da Ana Quinária, que está aqui agora, quase pós-doc em filosofia, acabou virando meu grande amigo aí. Aí, o ano passado, estava estudando Platão, Aristóteles, Sócrates, essa gente que não tinha muito o que fazer naquela época, porque não tinha Instagram, né? Então, eles seguiram ali fazendo algumas coisas. Mas, o multipotencial, então, é essa pessoa. Tem um outro termo que é semelhante ao multipotencial, que é o polímata. O polímata é um multipotencial, só que ele é um multipotencial mais especializado. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão ver que não tem nem como me comparar, acho que nenhum de nós aqui tem, por mais que nós sejamos polímatas, né? Ou por mais que nós sejamos multipotenciais, que é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi escultor, foi pintor, foi engenheiro, foi botânico, foi médico, e ele fez tudo isso com maestria. A Ana Quinária, que está aqui, num dia nós estávamos conversando, inclusive, ela falou assim, tem uma historinha que ele foi abduzido. Só pode ser um cara normal, não pode ser que nem ele. Tem que ter sido abduzido em algum momento, né? Porque ele fez tudo isso com maestria. Então, o polímata é um multipotencial com umas estrelinhas a mais, tá? A Davi, oi, Davi, não tinha te visto aqui também, não tinha te dado oi. Você e a Andréia estão na minha lista dos melhores professores. Que é isso, Andréia? Aí, ó, ganhamos estrelinha de novo, tá? Andréia Guerreiro e eu, então, obrigado. Obrigado, Davi. Daviane, queridona também, foi minha aluna na pós-graduação. Foi minha aluna lá. Você chegou a ser minha aluna lá com o Marcos
Brasil também, Dado, não lembro, você fez um curso comigo lá, né? Não, lá com o Marcos não. Não? Mas a gente também Quando conhece o nosso... eu fiz os cursos com o Marcos, você já não estava mais com ele. Eu não estava mais lá, né? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Então, gente, e aí eu tenho que trazer também um conceito. Então, multipotencial somos todos nós que pensamos e fazemos coisas diferentes. O polímata é um multipotencial com estrelinha, aquele cara ou aquela cara que sabe um monte de coisa, que faz um monte de coisa e faz excelentemente tudo, tá? É excelentemente tudo, não é só uma parte, assim, né? Eu acho que eu sou bom em dar aula, sabe? Eu acho que o meu grande superpoder é esse. Mas eu acho que eu sou muito bom em outras coisas também, né? E aí tem um multitarefa. E aí, gente, aqui vem um ponto de inflexão muito importante no que nós estamos fazendo aqui, que é a gente acha que ser multipotencial é ser multitarefa. E o mundo está nos cobrando multitarefa todos os dias. Tá? As mulheres já fazem isso há muito tempo, porque a sociedade, infelizmente, cobra mais das mulheres do que dos homens. Porque a mulher tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser esposa, tem que faxinar a casa, tem que limpar a roupa para o marido, e o marido ainda tem que ficar em casa, ele vai para o trabalho, volta e senta em casa descansando porque ele trabalhou o dia inteiro. E a mulher, que muitas vezes ficou em casa trabalhando o dia inteiro na casa, não é bem vista, né? E se não faz uma dessas coisas direito, ainda é julgada. Não é boa mãe, não é boa esposa, não é boa um monte de coisa. Então, eu sei que eu estou falando de um lugar de um certo privilégio por ter nascido homem no país em que nós estamos, no lugar em que nós estamos, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso é que o multitarefa, e aí, como vocês sabem, uma das minhas especializações é neurociência e comportamento humano, ela não é natural do cérebro, tá? O cérebro humano não foi feito para multitask, como a gente chama, multitarefa. Não foi. Então, assim, a gente até faz, mas de teimoso que nós somos. Porque não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente vai sucumbir. E aí, perceba a epidemia de gente tomando remédio, epidemia de pessoas ansiosas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 88% da população brasileira já tomou ou vai tomar algum ansiolítico em 2026. Algum remedinho, sabe, para dormir, alguma coisa do tipo, né? Fabiana Macedo botou lá saudade dos treinamentos. Saudade também, Fábio, dos treinamentos. Saudade de você trabalhando na equipe lá com a gente. O Gui botou burnout. O burnout está na moda, mas é uma doença da moda mesmo, porque nós estamos sobrecarregados. Burn é queimar, né? E o out fora, queimar de fora. As pessoas de fora nos queimam, né? E é difícil da gente dizer não para o chefe, é difícil da gente passar por cima de muitas coisas que nós, né, passamos mesmo na vida, né, todos os dias, né? E, enfim, se tiver fazendo sentido para vocês aí, façam um joinha aí com a mão, dá um ok aí. E aí a gente vê, por exemplo, quantas pessoas aqui, quantos de vocês aqui, gente, não passaram, não estão passando, né? Não saíram de algum trabalho, assim como eu saí, porque não estava aguentando a pressão de ser multitarefa, tá? E aí eu pedi, então, para vocês responderem, muitos de vocês, o Guilherme ainda está vivo, que bom. Eu pedi para alguns de vocês responderem, a pergunta lá, um questionário com 4 perguntas, para eu poder direcionar isso aqui. Eu transformei essas perguntas, tá? Alguns me perguntaram assim, antes de mais nada, tá? Quanto tempo vai durar? Eu programei aí 1h30 no máximo, tá? Até às 21 horas a gente vai estar livre. Mas se alguém precisar sair, fica à vontade. Estamos entre amigos aqui, como eu falei para vocês. Tá? Depois eu vou colocar lá a gravação para quem não conseguir assistir tudo. Tá? Vou me comprometer a fazer isso com vocês. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aquela pesquisa toda e analisei. E compilei aqui 10 perguntas. Tá? Então, a primeira pergunta que me chamou a atenção foi assim, ó, eu separei aqui, como definir o que realmente é prioridade quando várias coisas parecem importantes ao mesmo tempo? Essa é uma dor de todo multipotencial. Eu tenho muita coisa, e o que é prioridade? Hoje eu vou responder para você com todas as letras. Você. Priorize-se.
Acho que essa é a parte mais difícil. Quando a gente tem várias coisas, a gente não sabe o que externamente tem prioridade. E aí a gente fica tão preocupado em entregar e bem entregue, bem entregado, né, ao que a gente faz, que realmente essa é uma parte mais difícil, que é preocupar com a gente mesmo. Acho que hoje, né, particularmente, é o que mais me afeta, é o cuidar de mim. Porque eu É tenho isso tanta coisa mesmo. para poder cuidar que eu não sei que horas que eu posso parar para poder falar assim, não, agora sou eu, agora vamos lá. É isso, Rafa, e é difícil, sabe por quê? Eu brinco assim, ó, se a pessoa, que nem eu, vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu já te dou a palavra, vi que você levantou a mão aí, tá, Gui? Eu quebrei o meu braço, eu estou com o braço quebrado, amanhã é minha consulta, talvez eu receba alta, vai ficar mais um tempo ainda com o braço aqui com tipóia. Agora eu tirei um pouquinho porque me incomodava muito, porque é muito quente, mas enfim. Quando eu estava aqui, esses dias eu fui na padaria, aí fui comprar um pão ali e tal, estava com dificuldade de segurar o saquinho do pão e botar o pão dentro do saquinho, né? Aí veio uma pessoa, você quer ajuda? Você quero, por favor, me ajude. Então, com o perdão aqui da palavra, talvez não politicamente correta, mas quando o aleijadinho está ali precisando de ajuda, todo mundo ajuda. Agora, quando a pessoa é aleijada na sua cognição, no seu psicológico, nem todo mundo está disposto a ajudar. E ainda julga. Ah, essa Jéssica aí é louca, essa Mari aí, ela tá doida da cabeça, essa Rosália aí, não tem como conversar com ela, não. Né? Ou seja, a gente vai julgando o que não é encaixável dentro da sociedade. E aí, gente, para responder um pouco disso aqui, eu coloco aquela frase que está atribuída ao Dostoiévski, né? Não pode ser saudável nós nos encaixarmos numa sociedade doente. Então, se a sociedade está doente, eu não quero me encaixar nela, tá? Não quero mesmo me encaixar nessa sociedade doente. Fala, Guilherme. Tu estava falando ali das prioridades antes, né? Eu acho que a coisa mais importante é a prioridade, tem que ser prioridade aquilo que nos faz feliz. O resto fica para depois, cara. Eu tô aprendendo muito isso, né? Isso aí, para mim, tem sido uma coisa que tá me tirando do fundo do poço, É né? isso aí. Dessa coisa assim de que te exigem demais, de que tu tem que sempre ser o cara perfeito e tal, e muitas vezes não dá, não tem como fazer tudo e ainda fazer, sabe? Então, assim, prioridade é o que vai te fazer feliz, porque isso é o que vai te deixar bem. É isso aí. É isso mesmo. A gente está falando de multitarefa aqui, né? A Fábio Macedo botou ali, eu estou na enfermagem e formei em economia. E hoje estou apaixonada com gestão e escrita de projetos. Olha aí. Vê se eu não escolhi as pessoas a dedo. A mulher é enfermeira, aí ela foi lá e formou em economia e agora ela está pensando em escrita de projeto. É doida. Essa mulher é louca. Essa mulher não bate bem na cabeça. Certamente não bate. Se bater bem da cabeça, está na sala errada, inclusive. Pode ir embora. Aqui não pode ter gente batendo bem da cabeça aqui nessa sala. Né? Vini Loureiro, meu grande amigo de infância, Vinícius. Seja bem-vindo, irmão. Também foi meu aluno, meu cliente, meu brother. Fundamos um bloco de carnaval juntos, eu e o Vini. Tá? Então, eu tenho história para contar. O que eu quero dizer para vocês é assim, ó, gente. Prioridade para mim é isso, tá? Prioridade é sanidade mental. Para mim, hoje, sanidade mental é a minha prioridade. Eu estar bem, né? Tanto que eu não corto a Patrícia, não, tá? Na minha vida aí, tá? Quem quiser também, ó, quem quiser uma excelente psicóloga, ela tá aí, depois vocês vão, tá? Pode pegar o contato dela aí. Lembra, né, Patrícia, 10% depois aí de comissão para mim, tá? Mas é muito bom poder contar com pessoas que te olham além da palavra, sabe? Aquela frase do Jung, que diante de um ser humano, né, você pode ter todas as técnicas, conhecer todos os saberes, mas diante de uma alma humana ter somente outra alma humana, né? Eu de fato procuro fazer isso sempre,
E eu quero que quero que as pessoas entendam que esse é um desejo meu de vida, assim, enxergar a alma humana. Sempre foi, sempre vai ser. Porque, na minha visão, e aí falando também do que vocês também, como é que eu mantenho o foco, né, numa atividade, num projeto, tem a ver com isso também. Esse projeto traz o que para você em termos de benefício para sua alma, sabe? A gente está muito focado. Eu fiquei nessa corrida dos ratos durante muito tempo, nesse nível baixo, de querer ter dinheiro, de querer ser milionário. E não é isso que me completa, não é isso que faz de mim quem eu sou. Né? Porque, assim, aquele livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né, que foi uma pesquisa de uma médica intensivista, que pegou pessoas lá no leito de morte, nenhuma daquelas pessoas dizia assim, eu queria ter construído mais um prédio, eu queria ter ganho mais alguns milhões. Muito pelo contrário, eu daria mais todos os milhões que eu tenho para ficar mais um minuto com a pessoa que eu amo, com meus filhos, com minha esposa, com meu esposo. Então, não é sobre dinheiro, não é sobre... também, né, gente, não pode ser hipócrita, né? A gente tem que pagar as coisas da gente, claro, né? Assim, tem a conta de luz para pagar, tem a conta da água para pagar, entendeu? Mas hoje eu enxergo muito mais isso como uma consequência, o dinheiro, a prosperidade financeira como uma consequência de quem nós somos, né? E aí vem uma pergunta seguinte, vocês colocaram aqui também, né? Como é que eu mantenho o foco em uma atividade ou um projeto sem ser atraído por novas ideias? Se você é multifocal, se você é multipotencial, como eu, acho pouco difícil ter uma resposta para isso aqui. Tá? Acho bem complicado ter uma resposta, porque o que eu faço hoje? Eu tento transformar tanto conheço todas as teorias, domino todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigado, Patrícia. Essa frase aí era alguma coisa do tipo. Cheguei perto. Ainda bem que eu tenho aqui a Patrícia, que é um cérebro privilegiado também. O que eu tenho feito para me deixar... Assim, gente, pesquisa com pessoas multipotenciais falam que essas pessoas, elas têm um foco direcionado. A Cleonice entrou aí também. Cleonice, seja bem-vinda. Tem um foco direcionado para projetos de curto prazo. Então, eu não invento mais nada que passe de 90 dias. Tá, Ramos, mas e aí, nas suas consultorias aí, como é que você faz? Eu pego um problema e tento transformar ele agora num projeto que vai durar 30, 60 dias, resolvo o projeto, apago ele, começo outro. Senão, eu não sobrevivo muito tempo numa empresa. Né? Porque eu não dou conta de ficar fazendo a mesma coisa a vida toda. Se tem uma coisa que me irrita profundamente, talvez os multipotenciais que estão aqui sejam assim também, é rotina. Eu tenho algumas rotinas que são obrigatórias porque eu preciso sobreviver. Como, por exemplo, todos os dias de manhã eu vou treinar. Eu me coloquei isso na cabeça. Eu vou fazer isso. E aí sim eu preciso estabelecer uma rotina. Mas assim, fazer sempre a mesma coisa no mesmo horário, do mesmo jeito, comer a mesma coisa, não. Eu não consigo e nem quero. Tá? E aprendi a ser diferente. Aprendi que essas multipotencialidades minhas que eu achava que era uma fraqueza, né, e reforço, graças a Patrícia, me ajudou a entender isso, hoje eu vejo como meu superpoder. Tá? Então, o ornitorrinco nada muito bem porque ele tem um rabo de castor, ele come muito bem porque ele tem um bico de pato, ou seja, eu quero com muito orgulho ser um ornitorrinco. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa aí, tá? Pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, pode falar aí. Eu vou ser eu fiquei muito feliz de saber que eu não sou a única que tem problemas com rotina, porque, assim, é tanta coisa que a gente preocupa que tem uma coisa que eu detesto, não me entra na cabeça. Eu já tentei fazer uma rotina, já tentei traçar uma meta, comprei uma agenda, anotei o que eu ia fazer e, tipo assim, no outro dia eu fazia tudo menos o que estava na agenda. E assim, Rafa, mas... a gente precisa de uma rotina, assim, tudo bem, mas eu não me dou bem com rotina. A minha vida é uma caixa de surpresa. Amanhã eu posso acordar e querer pular de um penhasco, ou então eu posso também querer ir ali na esquina e conversar com a X que ficou ali fora.
O meu problema maior estava, sabe no quê? A primeira agenda que eu comprei, eu não sei onde que eu coloquei ela, entendeu? Exatamente. E quando você pega uma folha aleatória e anota tudo que você vai fazer para amanhã você olhar e fazer e você esquece qual que era a folha. Aí acabou. Você colocou assim, eu também por esse motivo escolhi direcionar e mediar processos de autoconhecimento. Cada sujeito é único, me renova cada sujeito novo que se apresenta. Ao contrário, a mesmice me desmotiva. É isso, a mesmice me desmotiva completamente. Está aí uma boa frase. Né? Vou botar no meu Instagram, mesmice me desmotiva. Tá? Fabiana, eu tentando fazer fisioterapia, nunca consigo fazer no mesmo horário. O Gui colocou assim, meu trabalho com foto e vídeo e IA não me permite rotina. Cada projeto é um projeto. Amo. E é isso mesmo, né? Então, assim, pessoas multipotenciais têm que fazer isso aí. Ah, mas é fotografia. Beleza, mas é uma foto diferente, é um filme diferente. É um outro projeto, é um jeito diferente de fazer, né? A outra pergunta que eu identifiquei, assim, eu transformei em perguntas, que eu, como bom professor, sou um bom respondedor, né? Então, eu peguei lá, compilei as dúvidas de vocês e pensei em como vocês me perguntariam isso. Se tiver alguma coisa aqui fora também, vocês me avisem, tá? Mas também surgiu muito lá a questão da administração do tempo. Como é que a gente administra melhor o tempo para conciliar trabalho, estudos, família, relacionamento, projetos pessoais? Quem que é bom nisso aqui? Alguém é bom em organizar o tempo? Como é que organiza o tempo aí? Como é que vocês conciliam trabalho, estudos, família, relacionamentos, projetos pessoais? Como é que faz? Alguém tem régua aí? Eu me considero uma pessoa organizada, mas eu tive que criar um método para mim, né? E não é exatamente o tempo em si, mas a tarefa que eu tenho que executar, né? Eu determino que eu vou começar e eu vou terminar, né? Mesmo que aquilo me custe, né? Um esforço muito grande. E eu determino, assim, eu faço uma análise curta, assim, tipo, isso aqui eu acho que eu vou levar tal tempo, né? Então, assim, eu vou criando, assim, e vou tentando botar dentro de caixinhas, porque senão eu não dou conta no dia a dia mesmo, na rotina, né? Mas né, com essas caixinhas, como eu tenho filho adolescente, eu preciso ter isso, né? Eu Perfeito. preciso ter isso, porque senão eu bagunço toda a vida dele também. Perfeito. É isso mesmo, Déia. Obrigado por ter aberto a câmera aí. Bom falar com você. Saudade de você, minha amiga querida. E é isso. E assim, ó, essas caixinhas para nós que somos multipotenciais, aí eu estou falando de alguns livros que eu li, de algumas coisas, então, que eu me preparei para eu poder também navegar nisso, e fez muito sentido para mim, colocar em caixinhas pequenas, tá? Assim, pequena significa assim, ó, não dá para colocar numa caixona grande que vai levar 30 dias para fazer uma tarefa. Aí a gente não faz mesmo. Então, o meu jeito é aquela técnica, a técnica do Jack o Estripador, né? Vamos por partes. Separa umas partezinhas aqui, faz uma partezinha ali, e aí vai tentando depois montar o Lego. Não tem jeito, é pecinha por pecinha. Porque se a gente quiser ver a coisa toda completa, eu particularmente não consigo, né? Eu tenho um colega de trabalho, né, que é cliente, né, na verdade, da empresa, uma das empresas que eu atendo, e ele é super focado na minúcia da minúcia da minúcia da minúcia. Eu não consigo. Eu sou hiper focado no amplo, né? Então eu não consigo ficar, sabe, no cabelinho do rabo do cavalo branco. Não tem condição. Para mim é o cavalo todo, é o aras que eu enxergo, né? Então eu enxergo muito macro as coisas, ele enxerga muito micro, né? Isso nos complementa, nos completa, mas ao mesmo tempo eu não sou um cara... Robson, eu nem admiro ele, não consigo, sabe? Eu estava brincando até esses dias aqui em casa, né? Quando, eu não lembro com quem estava aqui nos visitando, que eu falei assim, gente, eu não entendo quem gosta de contabilidade, porque imagina a pessoa, fechei um balanço, qual que é a excitação da pessoa de fechar um balanço, né? Nossa, vou fazer imposto de renda de alguém, vou dar um boleto para a Mary pagar, né? Que jeito que a Mary vai pagar um boleto e eu vou achar gostoso fazer um boleto de imposto de renda? Não tem jeito, não acho bonito isso, não. Né? Então, é isso aí, tá? O Guilherme falou, eu comprei um livro de gestão do tempo e nunca consegui aplicar aquilo. Não encaixa. A gente não encaixa, Gui. Né? Muitas coisas a gente vai encaixar, claro, né? Mas a gente não encaixa. Realmente é bem difícil, né? E aí a outra coisa que vocês trouxeram que foi assim, ó,
eu estou colando aqui no meu iPad aqui, né? Como equilibrar diferentes áreas da vida sem sentir que alguma delas está sendo deixada de lado ou feita pela metade. Essa aqui é uma dorzinha bem dolorida. Por quê? Porque a gente se sente muito mal fazendo isso. A gente se sente menos, né? Parece. A gente se sente menos quando a gente parece que não está entregando tudo. E aí vem um mito, que é um livro que eu li também, que eu gostei demais, que é um livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano contemporâneo nosso aqui, que chama A Sociedade do Cansaço. Que a gente tem que dar certo, que a gente tem que fazer, que tem que fazer, que é isso mesmo, e que a gente tem que correr atrás, e que blá, 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 sabe? E isso me cansa um pouquinho. A sociedade do cansaço é isso, me deixa cansada, né? E então, assim, às vezes é não equilibrar mesmo, às vezes é tentar diminuir, talvez, né? Às vezes a Ana perguntou o que é dar certo. O que é dar certo para cada um, né, Aninha? Para cada um, o que é dar certo, né? É uma boa pergunta, não sei. Dar certo para quem, né? Mas a gente tem muito essa regra da sociedade, né? Tem que empreender, aquela coisa, né? Casar, escrever um livro, fazer filho, plantar uma árvore, essas coisas, né? Não sei, muito esquisito. Eu também não sei o que é dar certo, mas acho que cada um tem o seu certo. Para mim, né? Eu respondendo essa pergunta, o que é dar certo, Aninha? Eu sei que você fez uma provocação e não uma pergunta, mas eu já me fiz essa pergunta e você sabe disso, muitas vezes. Hoje eu tenho uma consciência muito clara de que dar certo, para mim, é a cada dia que eu estou vivendo, eu estar mais próximo da humanidade, do ser humano, de ser um humano melhor. Eu estou aqui tentando contribuir com vocês, a gente está aqui gastando um tempo, né? Investindo um tempo, para deixar vocês melhores do que quando vocês entraram. Eu não estou, Robson, então você está achando que você está deixando a minha vida melhor. Não, não é isso, não é sobre isso. Eu quero estar com vocês, eu convidei vocês para estar aqui, eu gostaria de ter vocês presencialmente aqui, quem sabe um dia a gente não monta um lugar assim. A Deia já foi minha aluna lá, presencial, a Rosália, o Gui, a Mari foi lá, já foi até hipnotizada por mim, o Marco Fleck, né, já foi meu aluno, enfim, essa galera toda da Viane. Então, assim, eu quero transbordar na vida de vocês. Para mim, esse é o meu metron. A gente falava sobre isso até, né, com a Patrícia, falei isso aí também com a Ana, depois que a gente assistiu lá a Odisseia, a gente foi no cinema, a minha Quinalha, nós fomos no cinema semana passada, eu, ela e mais uma amiga, a Helena, e eu fui assistir a Odisseia, que é um livro que eu gosto bastante, eu gosto muito da mitologia grega, um dos meus multifocos, né? E para mim esse é o meu metron, que é esse meu destino, essa minha unidade de medida de quem eu sou, que é o quê? É fazer com que eu possa transbordar na vida de vocês. Todo mundo que foi meu aluno aqui sabe, né? Teve uma vez que eu estava lá na instituição em que nós nos conhecemos, a Andréia e eu, nós fomos professores lá, e um aluno me perguntou assim, não sei até se não foi a Jéssica, não lembro, alguém que ficou muito próximo de mim depois, falou assim: ô professor, o senhor dá todo o seu PowerPoint, todas as suas apostilas, o senhor tem medo de ninguém pegar isso aqui e copiar o senhor, não? Pegar suas aulas e começar a dar suas aulas, você não tem medo nenhum disso, muito pelo contrário. Eu quero que as pessoas levem mais isso. Se for a minha palavra que as pessoas estiverem semeando, não por uma questão egóica, mas por uma questão de que eu fiz o máximo possível para chegar perto das pessoas, né? Que bom que as pessoas estão se enxergando no que eu fiz e podem me copiar, muito pelo contrário, né? Então, o meu lance é que eu realmente gosto de transbordar na vida das pessoas, tá? Quem mais? A Patrícia botou ali assim: melhor que nós mesmos, melhores que os nós de ontem. É isso mesmo, pai. Muito bom. Outra pergunta de vocês aqui.
Como dar conta de múltiplos papéis e responsabilidades sem chegar à exaustão? Ansiedade ou sobrecarga mental? Não sei. Essa resposta não tem. Como dar conta de múltiplos papéis? Eu acho que aquela coisinha até do pratinho que a gente fica girando, sabe aquela que tinha no... Né? Bota um pratinho aqui, bota uma varetinha, pratinho, varetinha. Eu acho que a gente tem que fazer... Eu hoje, Robson, escolhi ter menos pratinhos. Eu escolhi ter menos pratinhos. Porque a gente não tem que ser multitarefa. É muito difícil ser multitarefa. É muito caro ser multitarefa. Caro para quê? Para a nossa saúde. Eu tenho dito muitos nãos. Mais do que eu gostaria e mais do que eu estava acostumado, porque eu me sentia julgado o tempo todo. Né? Hoje mesmo, eu tive uma reunião um tanto quanto dura num dos clientes que eu atendo. A reunião foi bem pesada, para não dizer, né, outra coisa. E, no final das contas, eu resolvi que aquele peso não era meu, era das pessoas. Tá? Helena perguntou assim, como é que você está? Eu estou ótimo. Botei uma música, fiquei ouvindo uma coisa, fui trabalhar de boa, porque eu consigo hoje separar que tem coisa que não é para mim. Tem coisa que é sobre o outro, não é sobre mim. Então, se ele escolheu ser duro comigo, é uma escolha dele. Eu não vou entrar na mesma vibe. Tá? Para mim, tem uma questão de vibração. E aí eu lembro do livro, do Kybalion. Kybalion fala das 7 leis herméticas. Né? Uma das leis herméticas é a vibração. Então, eu acho que o universo vibra. E ele fala isso. Né? O livro diz o seguinte, tudo no universo vibra, da coisa mais sutil até a coisa mais densa. E aí, gente, a vibração para mim é como uma frequência de rádio, sabe? Se eu quiser ouvir um funk, eu vou botar na frequência do funk. Se eu quiser ouvir uma música clássica, eu vou botar na frequência da música clássica. A mesma coisa acontece aqui. Eu acho que todos que estamos aqui agora, nessa sala, minimamente comungamos de uma mesma frequência. Uma frequência de, sei lá, de amor, de transbordar, de querer o melhor do outro, de sermos multipotenciais, de querermos uma solução para a nossa vida, de enxergar nossa vida de uma forma melhor, de sermos aceitos, enfim. Então, assim, eu pensei, nada do que aconteceu no meu dia de hoje vai estragar, porque eu tenho que estar bem às 7h30 para receber os amigos queridos aqui online. E nada estragou, né? A ponto de eu estar conversando com a minha esposa, que muitos de vocês conhecem, e a gente bater palma hoje à tarde. Por quê? Porque eu estou grato pelo que aconteceu. Grato por quê? Por ter tomado algumas porradas? Sim, porque as porradas também me mostram as coisas que eu errei e revela o caráter de quem bate. Isso para mim é maravilhoso, né? Aí assim, bom, é que nem eu brinco assim, a minha mãe me bateu, eu mereci, a culpa foi minha, né? Digamos assim. Agora, se a minha mãe me bateu, eu não mereci, o problema é dela, não é meu. Ela que cometeu, ela que vai depois se ver com Deus, com o grande arquiteto do universo, com Buda, seja lá o nome que a pessoa dá para o santo dela, lá para o Deus dela. Tá? Eu não, ela que vai se ver depois na Liga da Justiça. Tá? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Entendeu? Se ela bateu e foi errado ter feito isso, ela que vai pagar pelo erro. Eu que não vou errar batendo nas minhas filhas ou, né, fazendo alguma coisa parecida. Tá? A Patrícia botou assim, pensa aí, Robson, no cara da orquestra. Conseguiste escolher e priorizar assim que conseguiu sinfonia e suas atividades, sejam quais forem. Eu penso assim, o que a pessoa fala diz muito sobre ela. Claro, Cléo, com certeza. O cara da orquestra aqui, eu vou trazer que a Patrícia trouxe, não tem nenhum problema com isso. Eu falei um dia para a Patrícia, eu tenho um monte de vozes falando ao mesmo tempo. Não sei se vocês que são multipotenciais, parece que é meio esquizofrênico, né? Tem um monte de gente aqui, E aí um dia eu falei assim, não, eu vou pegar uma voz específica, eu vou chamar de maestro. Esse maestro vai dizer, agora a Rosália fica em silêncio, a Andréia fica quietinha, a Rafaela pode falar, a Daviane fica quietinha, a Patrícia... Eu fui orquestrando as coisas, né? Eu fazendo um negócio com o meu braço, se eu não botar tipóia, eu acho que ele tá bom, aí ele começa a doer. Então, o orquestrador, né, esse maestro, que eu chamei de maestro, ele decide as coisas dentro de mim, né? Então, ele organiza. Isso, para mim, fez muito sentido. Tipo assim,
essa coisa eu preciso dar atenção agora? Não. Então, fala, Patrícia. Olha, que ótimo você poder comungar com a gente essa experiência, né? E eu penso que ela sobrepõe e perpassa todas as atividades que nós escolhemos fazer. Quando nós destinarmos a prioridade de quem é o maestro, quem manda na toda somos nós, quando a gente se prioriza para isso, a gente consegue selecionar as atividades que a gente vai fazer no dia, as tarefas que a gente vai realizar no dia. Então, a cabeça pensando quando ela encontra isso, consegue estar feliz com as escolhas das atividades. Para mim, esse é o grande pulo do gato. O cérebro que pensa muito, ele não tem que parar de pensar, ele tem que se organizar esse pensamento para que ele seja feliz com essa escolha, porque são habilidades, as habilidades elas têm grande potencial de transformação na humanidade. Então, levando em consideração isso, quando a gente se torna maestro de orquestra, você bem sabe disso, né? A gente consegue ter uma organização de vida que nos faça feliz com aquilo que nós construímos ao longo da vida. Não é a gente ficar triste com as habilidades que a gente vem construindo, com esse chamado a trazer habilidades e resolução de desafios sempre que se apresentam, mas estarmos felizes junto a ele, porque nós conseguimos nos orquestrar e sermos o grande maestro da vida. Eu penso que é bem sobre isso. Perfeito, perfeito. Adorei. É isso mesmo, né? É sobre isso. Então, eu acho que a resposta para essa questão toda tem a ver com esse maestro mesmo, né? A minha vida, assim, psicológica, vou chamar assim, o meu lado psicológico, ele melhorou demais no dia que eu descobri esse maestro dentro de mim, que podia calar as vozes, que podia... E como alguém que também toca violão, né? Mais uma das coisas que eu aprendi, mais um curso que eu fiz, né? Eu aprendi, tinha um professor meu que era maestro mesmo, né? Formado, né? Ele falava assim, ó, os silêncios são pausas musicais. Eu acho essa frase muito bonita, né? Porque até para o som aparecer, eu preciso de uma pausa, né? Então, os silêncios são pausas musicais. Eu acho muito bacana, né? Essa frase. E essa orquestra, né? Que tem dentro de mim de tantas coisas, e tem dentro de cada um de vocês também, eu tenho certeza disso, de muitos de vocês que eu conheço, preciso dar esse tom, sabe? Eu preciso pegar essa batuta e ficar regendo. E aí, assim, esse é o único papel que esse reger vai dizer, não, violino, para de tocar agora que talvez, né? Porque às vezes a gente quer tocar tudo ao mesmo tempo, cada um toca um tom diferente, um jeito diferente, às vezes uma música diferente. E isso deixa a gente meio peripatético, né? Que nem os seguidores lá de Sócrates, né? Ficavam lá na Atenas correndo, né? Atrás um do outro lá, meio falando sozinho. A gente fica meio doido, assim, né? Então é meio esquisito isso. Tá chegando no fim aqui, tá? Já tem aí uma horinha. Eu tenho mais 2, 3 perguntas aqui, né? Como aceitar que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo sem sentir culpa, frustração ou sensação de incapacidade? Aceitando. Para mim é aceitando. A gente não é multitarefa, não tem como, sabe? Nós somos um ser orgânico. A gente está vivendo o que eu chamo de um cérebro app, aplicativo, sabe o aplicativo de celular? A gente vai lá e baixa um aplicativo de celular e começa a funcionar já, né? E a gente atualiza o nosso iPhone, o nosso telefone, o nosso Android, nossos aplicativos. Às vezes lá no iPhone aparece assim, né? Um negocinho que você tem que clicar lá com a setinha para ele fazer um download e atualizar o aplicativo. A gente não deixa os nossos aplicativos desatualizados. Agora, o nosso aplicativo mental a gente desatualiza. Ou melhor, deixa desatualizado. Não, deixa ser para depois. Isso aqui... Vai que eu faço terapia e alguém me chama de louco. Gente, quantos de nós aqui... Eu vim de uma família com pouca cultura. Meus pais não têm muita cultura, não. Nem por isso eu os odeio, né? Não é isso, não é disso que eu estou falando. Mas, assim, meu pai acho que nunca leu um livro inteiro na vida, minha mãe muito menos, né? Eu acho que eu li livros e estudei pela família toda, né? E o que eu quero dizer com isso é assim, tipo,
E daí? E daí que a gente sabe mais que o outro, e daí que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu me sentia muito culpado de coisas como, por exemplo, como que eu consigo conversar com vocês aqui, por exemplo, e eu não consigo atingir meu pai e minha mãe? Porque o papel é outro. São vários papéis, né? Eu acho que é o Erich Fromm, eu não lembro o nome do autor, que eu li isso quando eu fiz a minha pós na dinâmica dos grupos. Eu acho que é o Erich Fromm, depois eu posso pesquisar e mandar para vocês. Ele falava muito da questão do papel e do jeito que você desempenha o papel, né? Ou seja, eu tenho um papel de pai e eu exerço esse papel de forma amorosa. Eu tenho o papel de marido e eu sou agressivo. Ou seja, é o papel e o jeito que eu faço o papel, né? O jeito que eu executo aquele papel, né? Então, eu acho que também passa por esse orquestrador dizer assim, o que eu quero calar agora, né? Aquela raiva, ela é bem-vinda agora. Não, ela já teve seu momento lá, já teve o seu jeito, já foi importante, eu já consegui fazer, agora é de outro jeito. Agora vai ser de outro jeito. E escolher jeitos diferentes é uma possibilidade que nós multipotenciais temos. Então é só fazer de um jeito diferente, é usar a inteligência que nós temos para navegar de uma forma diferente. E isso tem feito cada vez mais sentido para mim, né? Uma das minhas práticas aí, que eu tenho feito bastante, que é a meditação e o violão, que são as duas coisas que me deixam no flow. O violão não estou conseguindo tocar, faz mais de mês que eu não toco violão por causa do braço, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ouço ali minhas músicas e tal, e fico tranquilo. Mudar essa vibe, mudar essa frequência, colocar a gente... voltando ao Kybalion, que é aquele livro que eu falei para vocês, a primeira lei hermética é a lei do mentalismo. Ela fala assim, tudo é mental. Ou seja, se tudo é mental, a gente tem que cuidar da mente. A gente tem que cuidar da nossa mente, das nossas multimentes que nós temos aqui. Tá? Eu enxergo assim, como uma maneira de aceitar que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo e não sentir culpa. A gente vai sentir culpa, a gente vem de um lugar que culpa, a gente vem de um lugar que não aceita quem a gente é, né? A gente vem de gente que tem inveja de quem nós somos. É muito difícil a gente saber que alguém não gosta da gente só porque a gente é. Eu nunca fiz nada para Andréia Guerreiro. Aí a Andréia não vai com a minha cara. Por quê, Andréia? Eu até vou com a tua cara. Não, é porque, às vezes, né, aquilo que eu aprendi isso também com a minha amiga Patrícia, estou citando bastante a Patrícia. Depois eu dou os créditos para ela. Mas, assim, é aquela coisa assim, de como a gente, muitas vezes, quem a gente expõe a vulnerabilidade do outro, e é sobre o outro, não é sobre a gente, né? E a gente fica se culpando, colocando esse peso, essa frustração, essa sensação de incapacidade no nosso colo. E não é sobre o nosso colo. Não é sobre a gente. É sobre o outro também. Entendeu? E aí eu estava falando também dos meus pais, tipo assim, eu vim de uma família com pouca cultura, em que se eu dissesse, eu estou fazendo... Meus pais não sabem que eu faço terapia. Se eu disser para eles que eu estou fazendo terapia, eles vão dizer, tá, mas o que está acontecendo? Tu está ficando louco? Tu está tomando remédio? Tu vai precisar ir para o hospício? Porque isso é terapia para essas pessoas, como meus pais. Não julgo eles, não estou julgando, não. É só um fato. Quantos de nós aqui não viemos de pais assim? Não precisa ser velho assim, que nem eu, com 50 anos de idade. Né? Pode ser mais jovem, daqui a pouco ali. Quantos pais que estão aqui das pessoas mais jovens que não pensam que terapia é coisa para louco, retardado, como se falava antigamente, né? Tinha esse nome, inclusive, assim, esses jargões esquisitos aí, né? E aí vem agora para duas perguntas que eu acho que são perguntas que eu considero mais, vamos chamar assim, positivas. Não que essas outras não tenham sido, tá? Mas assim, como transformar a multipotencialidade em uma vantagem, sem perder profundidade, qualidade e consistência nos resultados. O que vocês acham? O Guilherme botou assim, muitas vezes a pressa
é do outro. Se a gente comprar essa ideia, vamos adoecer. Verdade, a Cléo falou aí a mesma coisa. Concordo. Como é que nós transformamos a nossa multipotencialidade em vantagem, gente? Alguém pode me dizer? Me ajuda aí. Eu tenho uma resposta, mas eu quero ouvir vocês também. Quero que vocês participem, senão vocês vão dormir e aí depois... Eu não gosto de ninguém dormir na minha aula. Andréia, faz favor, participa aí. Rafa, Daviane, vocês que... Eu honestamente eu não sei nem falar se eu consigo ver vantagem. Porque o que eu mais escuto é assim, para de querer abraçar o mundo, para de querer abraçar o mundo. E eu não consigo parar, mas também, assim, eu gosto, eu não consigo ficar um dia sem ter alguma coisa para poder fazer, eu fico doida, mas não consigo ver, tipo assim, o que isso me traz de benefício. Eu conheço muita gente, eu aprendo muita coisa, mas, assim, nossa, vou continuar fazendo isso porque eu vou conseguir, vou ganhar isso aqui. Não... aí eu acho que Posso falar, Robson? Claro, que bom. Você achou que eu não ia aparecer aqui, né? Boa noite, gente. Achei que você não ia falar nada, não. Eu estava preparando o xingamento para amanhã. Não. Hoje, como empreendedora, né? Eu sou empreendedora da área da saúde, tenho estúdio de atividade física, e eu uso isso a meu favor. Então, eu tenho diferenciais, porque minha cabeça pensa diferente de todo mundo pensa dentro de um padrão, e eu sempre vou pensar diferente, eu uso isso para ter um diferencial dentro da minha empresa e também para transferir isso para a minha equipe. Então, ninguém consegue copiar, porque ninguém vai ter a minha essência, né? Porque minha cabeça pensa diferente. É o que eu uso a minha cabeça para me ajudar. Perfeito. Obrigado, Aninha. Dos grandes ingredientes da multipotencialidade é que toda pessoa multipotencial é criativa. Então, criatividade é um grande, talvez o maior de todos os nossos poderes. Eu fiz um curso há um tempo atrás com o Murilo Gun, que é um cara famoso aí na internet, que é professor de criatividade, e o Murilo falava o seguinte: criatividade é combinatividade. É você pegar coisas diferentes e combinar essas coisas diferentes, né? E para combinar coisas diferentes, eu tenho que conhecer muitas coisas diferentes, o que significa dizer ter repertório. Então, uma pessoa multipotencial, ela é uma pessoa com repertório em essência, que é o que a Aninha falou, né? Então, assim, ela consegue ter visões e percepções de coisas na vida dela e no trabalho dela, na empresa dela, que eu sou também consultor lá, que outras pessoas, entre aspas aqui, normais, bem entre aspas, tá? Não conseguem enxergar. E tem um livro que é sobre multipotencialidade, que é muito bacana, e eu lendo esse livro fiquei assim muito feliz. Aí, numa das pesquisas que o livro aponta, ela fala assim, pessoas multipotenciais se dão bem em 3 grandes áreas, porque assim, a grande questão é como é que eu faço um negócio, como é que eu trabalho num lugar, como é que eu vou para o mercado de trabalho sendo multipotencial, sendo que muitas vezes, que nem o Guilherme falou, e até ali a Jéssica, lembro, estava concordando com isso também, né? Como é que a gente vai para o mercado que nos julga por sermos multipotenciais? E aí, essa pesquisa é o seguinte: o bom multipotencial é aquela pessoa que vai ou empreender, porque ele vai criar as suas próprias regras, se a regra não tiver boa, muda, porque não gosta de rotina, não gosta de um monte de coisa. Ou ele vai trabalhar numa área de consultoria, ou ele vai trabalhar na área de educação e pesquisa. Aí eu comecei a rir sozinho. Eu lendo o livro, cheguei para a Helena assim, de noite, acho que foi na segunda-feira à noite, terminei de ler o livro, e falei assim: Helena, olha aqui, tudo que eu faço, eu empreendo na área de consultoria e também sou professor. Ou seja, eu estou nas 3 áreas que os multipotenciais vão dar certo, eu estou nela, né? Então, é sobre isso, é sobre a gente usar tudo que nós sabemos a nosso favor como talento. E aí, a Rafa trouxe ali, né, a questão de que eu faço um monte de coisa, que meu dia não sei o quê, às vezes, Rafa, é o orquestrador mesmo, sabe? É o maestro. Acalmar, sabe? Parece um monte de bichinho assim, se mexendo ao mesmo tempo, né? Dá um passe, sabe? Tipo, calma, calma, calma. E aí você vai pegando um por um, deixa eles todos ali, estão todos à tua disposição. Uma grande caixa de ferramentas. Só que a gente não vai pegar uma martelo, a furadeira,
a betoneira, a chave de boca, a chave de fenda, tudo ao mesmo tempo para fazer acontecer. Não, é aquela ferramenta naquele momento, sabendo que todas as outras estão disponíveis à disposição de vocês para fazer o que for necessário. Faz sentido isso para você, gente? Para mim faz sentido, sim. É a questão da organização que eu tenho dificuldade, estou tentando aprender, mas essa parte de não gostar de rotina acaba me travando. Tem certas coisas que eu acabo ficando travada porque eu não sei qual que eu vou primeiro. Aí eu fico tipo assim, calma, eu quero fazer todas. Mas agora, nesse momento, tem 3 coisas ao mesmo tempo que são prioridades que eu tenho que entregar. E aí? Mas a organização que me pega. Aí que tá, Rafa, tipo assim, ó, não existe 3 prioridades, não existem 3 prioridades. Prioridade é uma, tá? Então, se tem 3 prioridades, o erro já está aí, né? Qual das 3 é mais prioritária, né? É mais importante naquele momento? E aí as 3 precisam ser feitas por você, ou você pode dividir, fazer uma e depois passar 2 para outras pessoas, ou pedir ajuda, né? Porque a gente também que é multipotencial, e aí eu estou falando muito por mim, é uma coisa que eu aprendo a cada dia, abraçar o mundo. A gente tem mania de abraçar o mundo. Vamos abraçar o mundo. Vamos fazer o que a gente consegue. E aí, gente, quantas vezes eu falei assim, não pode deixar para mim que isso aqui é fácil. É fácil para mim. E aí, quantas vezes eu já fui chamado de arrogante por dizer que alguma coisa era fácil? Porque para mim é fácil. Eu consigo aprender várias coisas. Mas talvez para o outro não seja, né? E aí mistura um pouco a arrogância, o jeito arrogante que as pessoas acham que eu tenho, porque está tudo bem, são os julgamentos daquela pessoa, eu entendo, acolho, e está tudo certo. Eu sei que não é sobre mim, porque eu sei quem eu sou. E aí a Patrícia escreveu aqui nos comentários a palavra autoconhecimento. Para mim, a grande linha, o grande destino de todos nós é nós nos autoconhecermos. Essa é a minha opinião, tá? Deixa eu ler um pouquinho os comentários aqui. O Guilherme falou, para ser vantagem, eu acho que fazer uma coisa de cada vez para não perdermos o foco, né? A Jéssica levantou a mão, já te dou aí, Jéssica, a palavra, tá? Porque multipotencial perde o foco com muita facilidade. É verdade, com certeza. Fabiana, escolher o que gosta de fazer e fazer o que gosta. Às vezes a gente tem que fazer o que não gosta também, né? Infelizmente. Mas, enfim, é isso mesmo. Também dá para pensar assim, né? Evelyn está entrando aí agora. O que mais que eu tenho aqui de comentário? Eu sou de uma área criativa, o Guilherme da área criativa, o Daniel concordou. A Naira, sim, tudo faz muito sentido. Fala, Jess, em que posso lhe ser útil? A gente tem uma questão aí que eu percebo, eu acredito que seja muito latente em todos, né? Essa questão de, às vezes, pesar na nossa autocrítica, que é justamente desse movimento de querer abraçar o mundo, querer dar conta de tudo e de todos, né, ao mesmo tempo, e não conseguir dar conta. Algo que tem me ajudado bastante, que eu tenho percebido muito, está relacionado à organização do ambiente. Às vezes eu realmente não consigo nem sair do lugar quando eu percebo esse ambiente um pouco desorganizado, coisas, sabe? Então, às vezes, eu estou preferindo dar vazão nessa organização, nessa limpeza, tá com tudo mais alinhado, pronto, parece que aquilo já sai um peso de cima de mim, eu já consigo pensar, ok, agora qual é a minha prioridade? Essa é a pergunta que me move aqui durante aquele momento, durante o dia. Né? Depois que eu boto o ambiente no lugar, vejo que tem alguma coisa saiu fora, não, peraí, deixa eu colocar de novo, deixa eu organizar aqui, e tá, agora o que eu tenho que priorizar hoje? E, obviamente, nem sempre vai dar, porque, né, o movimento está sempre acontecendo, é pessoas chamando, é compromissos que saem da rotina, e a gente tem essa dificuldade de assumir essa agenda de forma pragmática, né, então é muito desafiador, mas eu acho que isso tem me ajudado bastante, eu tenho entendido que isso me tira um pouco o peso, parece que me tira esse acúmulo de coisas, parece que já fica tudo mais leve, eu acredito que, de repente, possa funcionar para mais alguém aí, então... É um direcionamento nesse sentido. Perfeitamente. O ambiente, ele influencia, né? O ambiente de todo jeito, Jéssica. Os sons,
os barulhos, as músicas, as cores. Tem até um estudo, né, semiótica das cores, né, fala muito sobre isso, né. Eu vou deixar a Patrícia falar também, depois eu concluo. Fala, Patrícia. Muito importante que a Jéssica tenha trazido. E essa organização do ambiente acaba organizando internamente. E quando você diz isso, Jéssica, se você me permite dizer, essa é a sua prioridade. Organizar o ambiente antes que você eleja o que é emergencial para o dia é a sua prioridade. Então, quando a gente elege as prioridades a partir disso, a gente tem consciência daquilo que favorece o nosso segmento durante o dia. Então, para você, qual é a prioridade? São as tarefas? Não, é essa organização externa. Organizou externamente, internamente já fica mais favorável para as coisas que você escolher. Muito bom. E um dos posicionamentos que eu tenho mais recebido no consultório é esse, a falta de percepção dessa organização externa que nos organiza internamente. O favorecimento de criar scripts externos que vão favorecer o dia a dia, a rotina, o desenho disso, né? É falar, é desenhar, é estabelecer, mas principalmente de assumir aquilo que nos orienta e que nos organiza para seguir o dia. Muito boa sua colocação, penso que é muito isso. E outro Perfeito. ponto, né? A gente tem uma tendência, esse movimento mental de excessivo também muitas vezes nos traz esses movimentos de válvula de escape, de consumos aleatórios, de acúmulos de coisas que a gente não tem utilizado mais. Então, isso também contribui um pouco para esses excessos do ambiente em si. Então, também acho extremamente relevante aí, atrelando uma coisa a outra, pelo menos quinzenalmente ou uma vez por semana, você dá uma reolhada nas gavetas, em coisas ali que estão apenas ocupando espaço, porque da mesma forma também traz esse movimento de alívio e de organização, acho que é bem relevante também. Concordo plenamente. Faz muito sentido, porque eu sou fã de jogar as coisas fora, eu não consigo ver coisas, tipo assim, em cima da mesa, em cima de balcão, em cima da cozinha, louça na pia, já me dá um tupico no coração. Então, tipo assim, estou trabalho em casa, beleza. Primeiro eu vou lavar a louça, eu vou passar um pano para deixar limpo, para depois eu sentar e trabalhar, que senão eu não consigo concentrar, que eu fico só pensando nas outras coisas que eu tenho que fazer aqui. Faz muito sentido isso. Eu vou traduzir para vocês aqui, quando a Rafaela fala tutupico no coração, tá? É taquicardia para nós que somos gaúchos, tá? Eu tempo descobri que era tutupico. Tutupico, tá? É isso aí mesmo. E Jéssica, nós temos tem que falar uma outra coisa a seu respeito aí também, né? Você tem um peso maior, porque o seu aniversário é dia 19 de setembro, você é virginiana. E todo virginiano é meio doido com organização, tá? Tô brincando, sabe? Porque... Não, agora, já que tu trouxe aí esse movimento, eu sou obrigada a mencionar. Eu tenho uma dicotomia interna muito grande, porque não basta eu ser virginiana com sol em virgem, só que eu tenho um ascendente em peixes. Então, imagina que a coisa faz assim, sabe? É isso mesmo. Eu nem entendo de signo, é só para pegar no pé mesmo, tá? Enfim, o Guilherme colocou essa parte da arrogância por ser mais fácil para nós, é muito verdade. Eu tinha muita culpa por achar fácil, tive que aprender a desapegar. Não é isso não, Gui, tá? Eu acho que não é você se moldar ao sistema, não, tá? Na minha visão, não é você se encaixar num mundo doente, né? Não é, na minha visão, tá? Tive que aprender a desapegar, talvez. Se você se desapegou porque você quis, ótimo. Agora, se você desapegou porque você quis encaixar em alguma coisa, dá uma olhada, tá? Foi por querer mesmo. Hã? Foi por querer mesmo, porque aquilo estava me deixando cada vez pior. E ou eu desapegava, ou eu ia de mal a pior. Mas então tá tranquilo, se é por esse motivo, tá tudo certo, né? Posso, só porque tá vindo aqui agora, começou a vir tudo, né? Bora! Não, assim como veio, já desapareceu, mas enfim, vamos tentar. Nesse sentido dessa nossa multipotencialidade, né? Esses excessos de movimentos, assim, mentais. Bom, eu acabei assumindo recentemente um grande desafio de me tornar professora, né? De adolescentes e tudo mais, e claro, isso me facilita porque me toma apenas um curto prazo, ao mesmo tempo, aquele tempo que eu tenho para planejar essas aulas é uma eternidade, e me toma toda semana, né, praticamente, porque aí
vem aquela coisa da exigência, do querer fazer perfeito, né? Enfim, estou aprendendo, e mais tudo que eu assumi depois disso, né? Mas, assim, sobre esses excessos eu acho que o que mais vale aqui é a gente pensar naquilo que em quem a gente é, nesse autoconhecimento que tem a ver com aquilo que a gente não pode mais negociar, aqueles lugares ao qual a gente, de fato, não vai pertencer. Eu, por exemplo, estou diante desse desafio, me pega em partes que eu tenho pavor de fazer, que tem a ver com esse planejamento, tem a ver com esse fazer, né, antecipado, o que eu vou estendendo até o último momento, e ok, eu entendo que eu vou fazer isso meio que quase que proposital, mas, ao mesmo tempo, é sobre coisas que eu não vou aceitar, ou lugares que eu sei que já não vão me pertencer, ou até mesmo projetos outros que eu não vou conseguir assumir, tendo isso agora me tomando essa energia, que nesse momento eu entendo que é necessária porque eu preciso aprender coisas aqui. Se eu vou continuar ou não é outra, e eu não vou nem me cobrar por isso, né? O fato é, eu estou aqui para aprender coisas e eu entendo e aceito, que esse aqui é o meu momento de aprendizado. Mas eu também sei que futuramente, ouvindo novas possibilidades, eu já vou ter, né, certa parcimônia para analisar friamente se vai dar certo ou não, se eu vou me encaixar ou não. Então, esse autoconhecimento, esse saber dos lugares que a gente pode pertencer ou não é extremamente necessário e é muito individual, né, que tem a ver com essa reflexão individual. Perfeito. Perfeito, ótimo, adorei. É isso mesmo, né? Sem querer ou querendo, você fez um resumão do que a gente trouxe aqui, né, Jéssica? Acho que é isso mesmo. Tá? E eu acho que o finalzinho da tua fala, ele traz uma coisa muito bacana que é individual isso, né? É de cada um, é o seu metron, né, que eu estava falando ali, né? Metron, para quem não sabe, vem a palavra metro, né, da unidade de medida, né? Vem desse metron, que era aquilo que os deuses diziam que o ser humano, o mortal, poderia ser, né? É como se fosse uma unidade de medida, né? A gente até falou sobre isso, sobre limites, né? Acho que não precisamos tomar tanto ao pé da letra o limite da tragédia grega, mas é um certo encaixe em algum lugar. E esse encaixe é individual, acho que como encaixe individual, acho que ele cabe aqui na nossa fala. E a última pergunta, então, que eu queria responder para vocês, né, dentro daquilo que vocês trouxeram na pesquisa, é como integrar diferentes habilidades, interesses e versões de si mesmo em uma vida e carreira que façam sentido sem precisar escolher apenas uma delas. E aí? Como é que eu encaixo várias versões de mim mesmo nessa vida, na minha carreira, que tem que fazer sentido, ou que a sociedade obriga que faça algum tipo de sentido, que aí vem a pergunta da Aninha lá, né, o que é dar certo, e como é que eu acho que eu não tenho que escolher, sabe, assim, tipo, eu vou integrar todos esses caras, o cara que gosta de filosofia, o cara que gosta de violão, o cara que gosta de mente, o cara que gosta de neurociência, que gosta de tecnologia, esse cara sou eu. Aquela música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. E tudo bem, gente, tudo certo, né? Cada um de nós vai ter o seu jeitinho, vai ter o seu, né? Eu, assim como a Jéssica, também gosto de começar fazendo as coisas ajeitando o ambiente, assim, né? Eu cheguei em casa, tomei um chimarrão com a Helena, falei assim, agora eu tenho que ir lá para cima, porque onde eu moro aqui tem 2 andares, né? Eu vou lá para cima arrumar o cantinho, peguei uma flor, botei uma flor aqui e tal, porque eu também preciso dessa claridade do ambiente para eu poder fazer algumas coisas acontecerem, né? Então, eu acho que integrar diferentes habilidades é isso. Uma vez eu estava no Banrisul, né, alguns de vocês conhecem, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei na área de gestão de pessoas, especialmente na área de treinamento. E acho que lá no IELTS também, né, onde eu dei aula para a Jéssica, para a Davi, né, para o Marco. Uma vez eu levei o violão para dar aula. Eu estava ensinando uma técnica lá específica e levei o violão e toquei uma música. Né? No curso de programação neurolinguística que a Jéssica fez também, eu levei o violão, expliquei lá e fiz uma técnica usei uma música para explicar uma técnica.
E aí, lá no banco, também tinha, a cada turma que acabava, se fazia uma pesquisa e se escolhia o melhor professor, né? E todas as turmas que eu dei aula, eu fui escolhido o melhor professor. E isso não é para ser arrogante, tá? É só para explicar que tinha uma colega minha lá que dizia assim, também, né? Ele vai lá, toca violão, as menininhas ficam todas loucas com ele tocando violão e ele ganha. Ele ganha, tipo assim, como se estivesse competindo. Não era para dizer quem era o melhor professor, mas aquele que era melhor avaliado, né? E a gente tinha uma prática lá de que aquele que era melhor avaliado naquela área ensinava os outros o que ele fazia, para que os outros também fossem melhor avaliados. Isso tanto que se transformou num artigo científico que eu dei prêmio na Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? De tão importante que foi o programa de instrutoria dentro do banco que a gente montou. O que eu estou falando com isso aqui? Eu tenho um interesse em música. Por que eu não posso usar a música na aula? Por que eu não posso tocar um violão? Quem chegou aqui primeiro, nos 15 primeiros minutos, ouviu uma musiquinha. Eu botei uma música aqui tocando no YouTube, de uma banda chamada Reverb, né? E depois, no finalzinho, eu posso colocar a música de novo para a gente encerrar. Tá? A Jéssica deve lembrar que eu passei muito essa música nos cursos. E é isso, por que não usar as minhas habilidades? E aí, naquele dia que ela falou isso, bateu uma certa vergonha. Na outra turma, eu não levei o violão. E eu falei assim, que não vou levar violão nada. Na outra, eu levei de novo. Azar. A culpa é dela se ela não sabe tocar violão, e não minha. Não tem que ter vergonha das minhas habilidades. Eu não acho isso certo. Então, é autoconhecimento, saber quem eu sou dentro da fila do pão aí, né? A Aninha colocou lá, né? Tive que aprender a esperar o tempo das outras pessoas porque eu queria fazer tudo. É isso mesmo. Multipotencial acha que todo mundo é multipotencial. Esse é um problema nosso. Achar que todo mundo é que nem a gente. Só que nós somos aquela metáfora, né? Do livro lá do... Não sei o que, Gaivota lá, né? Que fala, né? Nós somos uma ave de rapina, né? Nós somos uma águia no meio dos pintinhos. É diferente. Tá? Não, você está se achando melhor que os outros. Não, a gente tem algumas coisas que a gente é diferente mesmo. Tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa? Posso falar, Robson? Claro, um prazer. Bom, primeiro, eu acho que o cara que tem multipotencial é um cara diferenciado, tá? Porque ele entende tanto de várias áreas que ele vai entender melhor as situações que aparecem para ele, por mais diferentes que elas sejam. Então, isso deve ser prestigiado e não penalizado, né? Lógico, são os outros que julgam, a gente não deve dar muita bola para isso. Também acho que assumir multifunções ou multitarefas está muito ligado ao nosso meio profissional. Em vários momentos nós vamos ter que fazer isso. Nós só temos que estudar, pelo menos, a forma e quanto tempo eu vou aturar isso, né? Ou como eu vou trabalhar isso. O ser humano lida bem com essa pressão boa durante um certo tempo, e cada um tem o seu tempo para aturar isso, né? Como eu sempre fiz, eu sempre trabalhei com ações compensatórias nesses momentos de pressão ou de assumir mais funções, coisas que me deem uma satisfação melhor, mesmo não estando ligado ao trabalho, para compensar, né? Eu estou vivendo um momento muito de paz agora, por estar aposentado e por ter me desligado da empresa que eu trabalhei durante os últimos 30 anos, né? Mas os primeiros 20 anos da empresa foram muito bons para mim, era a minha meta, o meu fim, o meu prazer era a empresa. Depois as coisas mudaram, né? E eu, em vez de ficar estressado com isso, na realidade eu só mudei a forma de eu encarar. Em vez da empresa ser o fim, ela passou a ser o meio de eu conseguir me trazer paz, ou me colocar, como tu falaste antes, no flow, né? Então na realidade é uma forma de ressignificar o que estava me incomodando, né? Mas eu acho sim que o cara multipotencial tem que ser incentivado, né? É um ser diferenciado, sem dúvida nenhuma. Isso aí, obrigado, Marco. Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer
é que ouvir tudo isso, tá? Me incentiva. Oi, oi? Estamos te ouvindo. Ah, tá. Tá me incentivando a terapia. Para mim, para mim tá sendo a cereja do bolo, tá? Porque as fichas vão caindo, a gente ouve um colega, ouve outro e as fichas caem. E eu fiz um compilado aqui do que ficou para mim, tá? Desse nosso encontro. Somos múltiplos por essência, no sentido de que a mente livre é criadora. O que mudou tudo isso é a tentativa de nos colocar em caixas. Como é que pode ser errado ou passível de julgamento alheio à bênção da realização, a arte da criação? Para mim não tem nada de errado com a gente. Para mim tá tudo certo. A gente só vai ter que aprender a viver nesse mundão. E aí que entra... Você está acompanhando, Rosário? O palminha que você está ganhando aí? Não estou acompanhando. Pessoal que eu não sei porque eu cliquei num bagulho aqui. Ah, peraí, vamos ver. Manda voltei, gente. Voltei. Aí, ó. Um monte de palminha para você. Tá, queridos. Explosões de palmas. Ai, queridos. Mas é assim, ó. Ela é uma poetisa. Não, eu só estava absorvendo, eu queria receber também. Eu achei até que ninguém ia falar nada. Mas daí caiu uma ficha. Tá, mas como é que pode ser errado isso? Sabe? Não existe. Porque quando eu te disse, né, Robson, chegou na hora. Porque assim, ó, chega um momento que as mesmas pessoas que se beneficiam de sermos multifuncionais, tá? As mesmas que se beneficiam, elas começam a querer julgar. Então, para mim, também tem um certo interesse, né? Porque quando eu estava sendo multi para ti, estava legal. E agora que eu sou multi para mim, ou você multi para qualquer outra pessoa, ficou ruim? É isso mesmo. Entendeu? Então, até que ponto isto é realmente justo? Até que ponto é transparente as ações das pessoas com relação a gente? Mas não estamos sozinhos, ó. Não estamos sozinhos, esse grupo já está. E conheço várias outras pessoas assim também. Que bom, fico feliz. Obrigado pelo teu resumo tão poético, né? A Rosália sendo Rosália, no jeitinho de falar. Isso é uma coisa bacana demais. E agradeço demais o que você falou. E, Rosália, se ficou para você também, além da sua poesia, além do seu jeito poético de falar, a terapia... Vocês acharam poético, Procure a terapia, tá? Vai fazer muito bem para você. E se isso for eu já fiz, mas eu tenho que voltar a fazer. Faz isso. E se isso aconteceu a partir de agora, eu já recebi meu pagamento da noite. Eu já saí daqui com a noite muito bem paga. Porque é isso. Porque o preço também é caro por ser multifuncional. Então, eu acredito que a gente precise estar sempre bem apoiado, bem resguardado. Perfeito. Obrigado, querida. Muito obrigado, viu, pelas suas palavras. Eu vou ler aqui que a Nayara colocou para nós lá. Ser multipotencial não significa ser perdido ou indeciso e até mesmo sem foco. Significa ter a capacidade de aprender, se adaptar e desenvolver habilidades em diferentes áreas. Infelizmente, quem é multipotencial costuma ser criticado por não seguir um único caminho, mas nem todo mundo nasceu para caber em um lugar. Muito bem, Nayara, parabéns. Meus alunos aí, né, vou chamar vocês de alunos hoje, né, amigos, estão bem poéticos aqui nesse final, né. Acho que o Gui concordou com você, Rosário, não é errado ser multipotencial, né, temos que tomar o nosso lugar com certeza.
A Jéssica, acho que é alguma coisa de transcrição aí. A energia ruim do outro não pode nos afetar, né? E assumir essa multipotencialidade nos fortalece e ajuda a colocar os limites que precisamos. Gente, como eu combinei com vocês, eu gosto de cumprir meu horário. A gente, agora 21 horas e 5 minutos, passei 5 minutinhos ali do tempo. Mas alguém pode falar. Então, eu queria agradecer muito, porque assim... Só um pouquinho, Rafa, deixa eu só terminar aqui, só uma coisinha. Gente, como eu cumpri o horário aqui, quem quiser e precisar sair, fica à vontade. Quem quiser continuar, a gente pode falar ainda aqui, tá? Pode falar, Rafa. Queria só agradecer, acho que foi muito importante ter contato com várias pessoas que, pelo que eu vi, assim, me identifiquei muito com, entre aspas, né, as dores também, e gostei muito do bate-papo, de saber como outras pessoas se sentem, e eu aprendi e vou processar muita coisa agora de noite, então queria agradecer muito por essa oportunidade e de estar participando também. Obrigado, Mário, também ali. Obrigado, Rafa, pelo que falou. Então, assim, gente, eu vou criar depois, eu vou colocar lá no grupo, tá? Então, eu vou pedir para vocês responderem lá no grupo a enquete. Quem quer que nós continuemos falando sobre isso? Agora, de uma forma mais bem estruturada mesmo, tá? Porque eu tenho algumas estratégias de como colocar em prática essas coisas, como administrar o tempo, como fazer. Eu não estou vendendo nada para vocês, tá? Se vocês quiserem, não vai ter cobrança de dinheiro, não tem nada. Eu estou fazendo isso porque eu quero dar aula, tá? E vocês foram os escolhidos, e vocês podem também mandar isso para outras pessoas. Então, eu vou colocar lá no grupo uma enquete de quem gostaria de seguir falando sobre isso. A gente pode separar aí 1 hora por semana, fazer como se fosse uma mentoria mesmo, tá? Quem quiser vir comigo nesse grupo é convidado, pode convidar outras pessoas. Quem não falou aqui também hoje e quiser participar de um outro momento, tá? Eu vou abrir isso e me deu aqui agora também um outro estalo, tá? Então eu já vou falar para vocês o seguinte: eu vou pesquisar mais e vou transformar esse material também num livro, tá? Que eu vou mandar para vocês também de algum jeito. A gente vai compartilhar isso para que nós possamos, então, ter mais um material. Então, aqui as pessoas que quiserem, que gostaram, que acharam que foi importante, a gente vai criar um novo grupo aí e a gente vai desenvolver todo mundo. Deixa eu só ler os comentários. Alguém levantou a mão? Acho que levantou e baixou. Eu sem querer. Ah, então tá bom. Gratidão pelo compartilhar, a Jéssica botou, Marco Fleck, valeu, Robson, forte abraço, obrigado, amigo. Patrícia, gratidão pela oportunidade de evoluirmos junto, considero estar melhor que ontem, obrigado, também fico muito bem pago com essa coisa. Nayara, foi gratificante poder participar dessa mentoria junto com todos vocês, venho aprendendo muito com você, Robson, e também com o Daniel. E pude absorver, né, bastante coisa desse momento com todos. Foi muito gratificante para mim, né, para eu, né? Rafinha te mandou um abraço. Rafinha, obrigado, Rafinha querida, minha querida capivarinha, né? A Paty está mandando boa noite. Fabiana, acabei de chegar em casa. Fico feliz, então, que vocês tenham acompanhado. Muito obrigado a vocês. Eu vou colocar aqui para finalizar, então, mais uma vez, a música lá do Reverb para acabar aqui a nossa noite. Deixa eu só... Quem já ouviu e quiser sair, fique à vontade. Quem quiser aqui ouvir a musiquinha de novo ou, né, participar aqui, fique também aqui. E aí, assim que acabar a música, eu já encerro a nossa live. Muito obrigado a vocês pelo carinho. E em breve nós nos reencontraremos. Uma pessoa com quem você se importa já sentiu vergonha por você ser o que é? Depois disso, ser feliz sendo você mesmo parece uma maldição. Eu nasci com a maldição de ser feliz.
só queria ser normal. Sorri só quando dizem X. Procurei alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Logo no nascimento já era visível, e para um pai tão sério, aquilo era horrível. Um filho nascer palhaço não foi razão para festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois de adolescente mandaram que escondesse, com uma espinha falsa bem no meio da testa. E ele fez o seu papel, foi sério o tempo inteiro, só dava risada trancado no banheiro. Ganhou uma maleta e partiu atrás de emprego. Lá foi nosso palhaço vestido de adulto, com cara emburrada, linguajar tão culto, mas falar em alegria pra ele era grego. Diplomas e um currículo em seu repertório, chega ao circo de horrores chamado O Escritório. Lá, a sua fantasia é mais uma entre tantas. O domador enjaulado que mata um leão por dia, o malabarista desequilibrado fazendo acrobacia, a engolidora de sapos com nó na garganta, a tiradora de facas com a língua afiada explica a regra do jogo. Ninguém contraria o chefe, porque ele cospe fogo. Mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira, e o palhaço, que perdeu a alegria procurando se encontrar, leva no peito um sorriso estampado no crachá. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorri só quando dizem X. Alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Debaixo dessa careca, eu sei que existe uma peruca, e aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz. Debaixo da maquiagem, eu sei que existe um palhaço que vai entender que o fracasso é não assumir o seu nariz. É isso então, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Uma excelente noite. Para aqueles que eu ainda vou ver amanhã, né? Nayara, Helena, a gente se encontra aí de novo. Obrigadão. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.